maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Somos bem-vindos a este tempo de bênçãos e edificação espiritual que o próprio Senhor Deus providenciou para o nosso bem. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estamos neste quinto domingo do tempo da Páscoa, debaixo da luz do Cristo ressuscitado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos ainda neste nono domingo do período da nossa quarentena, imposta pelas circunstâncias e que em nada nos impede de estarmos conectados com Deus e uns aos outros no Espírito do Senhor que nos une a todos. Convido você a um tempo de adoração e louvor, a bendizermos a Deus e a fazê-lo com um canto de alegria, no qual seremos dirigidos pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Heinzle, nossa maestrina e soprano, o cântico de número 17 do Inário Novo Cântico, Deus seja louvado. Cantemos. Inspirados pelo cântico que entoamos, convido você a juntos fecharmos os nossos olhos e a elevarmos os corações a Deus em oração. Falemos com o Senhor. Senhor, nosso Deus, Deus bendito, Deus da nossa salvação, em Tua santa presença nos achamos nesta hora, por obra da Tua graça, tomando parte no culto do Senhor. E grande é a nossa alegria por fazermos parte desta assembleia que é Tua. Vemos as dificuldades do tempo presente, mas elas não são maiores que o Teu poder, nem jamais poderiam ser, pois Tu és tremendo. E assim providenciaste esta ocasião e este meio para que nos víssemos congregados no mover do Espírito Santo e em o nome de Jesus realizássemos aquilo para que fomos criados, a adoração e o louvor a Ti e a Ti somente. Tu és o Deus único e verdadeiro, o Criador e o soberano Senhor do universo.
A Ti adoramos na beleza da Tua santidade, cantamos a Tua glória e falamos das Tuas maravilhas. Evocamos a memória dos Teus feitos portentosos, dos Teus atos de justiça, das Tuas ternas misericórdias, que renovam-se nas nossas vidas manhã após manhã. Acima de tudo, nos lembramos que és o Deus da nossa salvação e que um dia enviaste a este mundo a Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito, a fim de que por meio dele lográssemos encontrar a redenção dos nossos pecados, a salvação e a vida perenal. Deste-nos ainda o Teu Espírito, que habita o coração da Igreja e nos anima a caminhada contigo, sempre transbordantes de gratidão e palavras de louvor nos lábios. Assim, Senhor, ensejamos-te a nossa oração, rogando-te que a aceites, na expectativa de que chegue até o Teu trono glorioso como uma oferta de aroma agradável e aprazível a Ti. Oramos no nome santo do Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Nesta hora, convido você, onde você está, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos ler o Salmo deste domingo, Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este quinto domingo do tempo pascal. É o Salmo de número 31. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, portanto, se puder fazê-lo, no Antigo Testamento, do livro dos Salmos. Nós vamos abrir juntos no Salmo 31 e vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo número 5. Assim nos fala a Escritura através deste Salmo de Davi. Assim registra o salmista, dizendo-nos assim: Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois Tu és a minha fortaleza. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito, Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Neste domingo, com pesar, cumpre-me trazer à igreja a notícia de que na quinta-feira, dia 30 de abril, foi chamada à presença do Senhor a sua serva Mercedes Ferreira de Melo, nossa irmã em Cristo, membro da nossa igreja aos 90 anos de idade. Após travar lutas seríssimas no âmbito da sua saúde, Mercedes, por fim, descansou das suas batalhas e já está na presença do Senhor, já habita a morada celestial. Mercedes recebeu o batismo no ano de 1985, naquela ocasião, ainda na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas foi recebida a membresia da Igreja Presbiteriana de Copacabana em dezembro do ano de 1996. Assim, há cerca de 24 anos estava conosco e, enquanto aqui esteve, foi uma serva operosa, cujo labor produziu valorosos frutos. Esteve envolvida nos trabalhos do coral da Salmodia, onde cantou por bastante tempo, sempre nos cultos matutinos das 8h30. E destacou-se nos trabalhos da oficina de costura Alice Costa Marques, que naquela ocasião chamava-se Oficina Dorcas. Ali
produziu numerosíssimos enxovais que eram destinados a bebês nascidos em famílias carentes. E através do seu esforço, incontáveis vidas foram alcançadas pelo amor de Deus, que no trabalho de Mercedes recebia contornos bastante concretos, tremendamente abençoadores. A igreja pranteia com a família enlutada a partida desta serva fiel e ora, agradecendo a Deus pela sua abençoada vida e rogando consolação, conforto, paz e fé renovada para todos os corações enlutados. Convido você nesta hora a um tempo de contrição, um tempo de recolhimento. Vamos fazer silêncio e no íntimo dos nossos corações vamos conversar com Deus. Vamos colocar perante Ele a confissão dos nossos pecados, receber dele renovada graça e perdão e apresentar-lhe também os nossos motivos de súplica e intercessão. Dentre estes, intercedamos pela família da nossa irmã Mercedes. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, aos teus pés depomos os fardos pesados que eventualmente levamos sobre os ombros e os vemos trocados pelo jugo leve e suave de Jesus Cristo, o Salvador. Te bendizemos, pois no teu amor somos acolhidos e no agir do teu Espírito, em o nome de Jesus, encontramos o perdão e a paz que inunda-nos o ser e varre para longe de nossas almas toda a inquietação. Ah, Senhor, nesta hora bendita de oração, queremos agradecer-te pela preciosa vida de tua serva Mercedes, nossa irmã. Queremos bendizer-te por todos os valorosos frutos que legou o seu dedicado trabalho aqui nesta comunidade de fé. Te bendizemos, Senhor, pela companhia de Mercedes, te bendizemos pelo seu canto junto ao coral da salmodia, te bendizemos pelos numerosos trabalhos manuais que executou na oficina de costura Dorcas, hoje oficina Alice Costa Marques. Ah, Senhor, te bendizemos por esta vida cheia de significado, pois resgatada por ti e dedicada à causa do reino que é teu. Rogamos-te, todavia, Senhor, que estejas junto aos corações enlutados de seus familiares, amigos e irmãos na fé. Mostra-te, Senhor, através do teu Santo Espírito, como o Deus Consolador, que traz conforto às almas angustiadas. Enche, Senhor, os corações com a tua luz bendita e a paz que nos permite atravessar mesmo as mais duras intempéries, pois brota da tua presença em nosso ser, do teu agir nos nossos corações. Age também, Senhor, de tal modo que em meio a este tempo tão difícil, a fé nos nossos corações se fortaleça, pois cremos verdadeiramente que a morte não é a realidade última de nossa história, mas cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo e cremos na vida eterna. Permite, ó Deus, que esta fé continue em nós inabalável, permitindo-nos prosseguir na jornada sem titubear, sem claudicarmos,
que com os olhos fitos em Ti mesmo prossigamos, rumo ao alvo que nos está posto no Senhor. E que assim as nossas vidas sejam para a Tua honra e a Tua glória, mas também para a bênção dos que nos cercam ao longo do caminho. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Vamos ouvir juntos agora um cântico entoado pela nossa querida maestrina e soprano Helen Heisley, o tradicionalíssimo Cidade Santa, de autoria de Frederick Weatherly e Stephen Adams. Ouçamos em espírito de adoração.
darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Deus é bom, misericordioso e tem sido tremendamente abençoador nas nossas vidas, mesmo em tempos difíceis de crise como esses que estamos atravessando. Ele permanece ao nosso lado, provendo-nos o sustento para que prossigamos na caminhada. E este é o ato de culto no qual testemunhamos do agir de Deus nas nossas vidas, manifestamos a nossa gratidão e o nosso compromisso de fidelidade para com a causa do seu reino. É bem verdade que nestes tempos de isolamento social, você não tem a possibilidade de vir pessoalmente ao gasofilácio, como estou fazendo nesta hora, simbolicamente, em nome de toda a igreja. Mas isso não significa que você está privado da oportunidade de participar do ato do ofertório. Faça isto, utilizando-se para tal dos meios eletrônicos. Você pode utilizar o Internet Banking e fazer assim o seu dízimo e a sua oferta chegarem aos cuidados da igreja. Basta utilizar os dados que estão agora na tela do seu monitor e assim você continua engajado nesta obra que não é de homens, mas do próprio Deus. Vamos orar e vamos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas encaminhados à igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos, pois ainda em tempos como estes, somos capazes de continuar trazendo aos cuidados da igreja dízimos e ofertas que refletem o teu cuidado para conosco, o teu firme amparo às nossas vidas. Nós te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que tens operado em nós e rogamos-te que recebas e abençoes os recursos confiados aos cuidados da igreja, que eles nas tuas mãos benditas sejam multiplicados, prosperem e deem cumprimento à tua vontade, para que a tua obra prossiga sendo realizada da maneira como queres, para a glória do teu nome e a bênção dos que são teus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Animados pelo Santo Espírito que habita os nossos corações, perseveramos na caminhada da fé, firmes, sempre firmes, nas promessas de Jesus. Este é o cântico que vamos entoar juntos, sendo nele dirigidos pela nossa querida irmã pianista e organista Gisele Santana e também pela maestrinha soprano Helen Heisley. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme,
Convido você mais uma vez, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Estamos abrindo juntos, portanto, o Novo Testamento na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o versículo 23. Mas eu quero fazer esta leitura com você em duas etapas. Portanto, neste primeiro momento, estamos abrindo em 1 Coríntios, no capítulo 9, para ler desde o versículo 16 ao versículo 18 somente. Acompanhe na sua Bíblia, se puder fazê-lo, a leitura que passo a realizar desde agora. 1 Coríntios 9, de 16 a 18, nos fala assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. O texto que acabamos de ler é parte de uma epístola. E epístola é uma palavra que significa tão somente carta. Portanto, é parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade dos Coríntios. Trata-se da comunidade de cristãos que habitava a cidade de Corinto, e por isso é chamada desta forma. Neste texto em particular, o texto que acabamos de ler, Paulo está falando da pregação do Evangelho. Ele fala do porquê prega e falar-nos-á de como o faz. Segundo o próprio apóstolo, Paulo prega o Evangelho porque crê ser essa a sua responsabilidade, a sua missão, por conseguinte, o seu dever diante de Deus. Não o faz como quem busca qualquer tipo de benefício, seja ele material ou imaterial. Entende o Evangelho como graça e entende a sua pregação como um benefício em si mesmo. Paulo um dia teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, vivo, ressuscitado. E, tendo sido alcançado pelo Senhor, foi alcançado também pela boa nova, que ele não apenas carrega consigo, mas que consiste nele mesmo. E uma vez alcançado por este poder inigualável, por essa realidade singular e absolutamente insuperável, Paulo entende-se agora devedor. Tem o dever de uma responsabilidade perante o Deus que o amou. Sente-se na obrigação de uma resposta ao amor de Deus. E essa resposta consistirá na pregação. Alcançado pelo Evangelho, entende que agora precisa levar o Evangelho adiante. Tocado pela boa nova diante de Deus, agora deve proclamar esta mesma boa nova, para que a graça de Deus que um dia o tocou, venha a tocar a outros também, por meio do seu serviço, do seu testemunho. Paulo entende que nós não fomos chamados para sermos como poços, nos quais as águas ficam retidas, mas antes a sermos como mananciais dos quais as águas brotam e jorram para alcançar a muitos.
Paulo reconhece na proclamação do Evangelho um motivo de grande satisfação e uma notável recompensa. Proclamar o Evangelho é a própria recompensa de proclamar o Evangelho. É privilégio sem par, é bênção inigualável. Paulo não proclama o Evangelho como quem busca algo para si. Não pretende extrair do Evangelho da graça benefícios pessoais. Muito pelo contrário, pauta-se numa lógica que é peculiar ao reino de Deus e estranha ao mundo, que segue uma outra razão. Vemos que a lógica mundana induz o homem a buscar aquilo que traz proveito para si. Mas Paulo, à semelhança do Cristo em quem se espelha, vive aquilo que no grego chama-se kenosis. Kenosis é a palavra grega que evoca a ideia do esvaziamento, do desprendimento, do abrir mão. E nesta abertura de quem nada busca para si mesmo, tal qual Jesus, Paulo deve fazer-se solidário ao outro, deve colocar-se ao lado do outro. E revela assim uma liberdade que é espantosa e até mesmo desconcertante aos olhos de muitos. Não há nada que o possa constranger, não há nada que o possa inibir, não há nada que o possa impedir. Paulo teve um verdadeiro encontro com o Cristo vivo, ressuscitado. E a partir deste encontro, dispõe-se ao seu seguimento. Ouve o apelo do Senhor, abraça a proposta do Evangelho e goza em si a experiência libertadora e transformadora da salvação. E a partir deste ponto, no seu texto, prossegue falando-nos desta liberdade e do aspecto transformador que ela tem na vida daqueles que são salvos pelo Senhor. Convido você, portanto, a prosseguirmos na leitura e avançarmos sobre a segunda porção do texto. Estamos ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, onde leremos agora, desde o versículo 19 ao versículo de número 23. 1 Coríntios 9, de 19 em diante, diz assim, palavras registradas pelo apóstolo Paulo. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Paulo fala-nos agora do exercício da liberdade que vivencia no seguimento ao Senhor Jesus Cristo e da maneira como exerce o esvaziamento de si mesmo. Diz ele no versículo de número 19 que, sendo livre, fez-se como escravo. Paulo evoca a realidade da
humildade, condição absolutamente necessária a todo aquele que se dispõe a pregar o Evangelho da graça de nosso Senhor. É necessário que nos tornemos capazes, à luz do Evangelho, de olharmos para o nosso semelhante, não como quem olha de cima para baixo, mas como um igual. Devemos ser capazes de nos colocar ao seu lado e de compartilharmos a sua própria condição. É necessário para que assumamos o caminho do amor que se traduz em serviço e que nos foi anunciado pelo próprio Senhor e evidenciado através de suas palavras, mas acima de tudo, de seus atos, pois ele, sendo o Senhor, fez-se qual servo de todos. Mas o apóstolo nos fala da sua abertura de mãos e desprendimento no versículo de número 20, dizendo que, havendo superado o regime da lei, ou seja, aquilo que era próprio do judaísmo e que lhe era tão caro ao coração, agia como judeu, e qual fosse a lei submisso. Estamos aqui falando do horizonte teológico que nos toca e daquele que toca a quem está diante de nós. Paulo assume uma postura absolutamente respeitosa e solidária ao horizonte teológico do outro, à espiritualidade do outro, à religião do outro, com a sua própria teologia, com os seus dogmas, com as suas doutrinas, com as suas regras, com os seus costumes e tradições. Lembremos-nos da maneira tão cuidadosa, delicada até, com que Paulo se dirigira aos atenienses, conforme o registro deste episódio no livro dos Atos dos Apóstolos, o modo como se referia ao panteão das divindades ali presentes e cultuadas, e da maneira como cuidou de estabelecer pontes e conexões para que houvesse um diálogo entre a boa nova que carregava consigo e a realidade experimentada pelo outro. Paulo fala-nos da maneira como desprende-se de si mesmo e como dispõe-se a abrir as suas mãos, a ceder e a fazer-se solidário. No versículo de número 21, dizendo: não sendo gentio, fiz-me também como se gentio fosse. Estamos falando agora da identidade étnica, ou antes, cultural do outro, e que tantas vezes será diversa da nossa própria. Estamos falando de alguém que dispõe-se a buscar entender e coloca-se na posição de solidariedade face à cosmovisão experimentada por quem está diante de si. É necessária grande sensibilidade e um sentimento de tolerância para que haja abertura ao diálogo, sem o qual toda comunicação fica prejudicada. Como é que nós, enquanto igreja, vamos comunicar o Evangelho se não nos dispusermos a dialogar com quem está diante de nós? Ora, uma relação em que apenas um fala e em que o outro apenas ouve não é uma relação dialogal. E aqui pode levar uma relação assim. Da mesma maneira como Deus se propõe a dialogar conosco e como isto está manifesto na pessoa de Jesus, chama-nos também a uma relação dialógica com o nosso semelhante, sem a qual a
pregação do Evangelho da Graça, aquela que fala de Jesus de Nazaré, do Cristo Salvador, se torna absolutamente irrealizável. Paulo fala-nos ainda da maneira como esvazia-se a si mesmo, como desprende-se de si, como cede e abre as suas mãos. No versículo 22, dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, ou seja, não sendo propriamente fraco, colocou-se solidário àqueles que encontram-se nesta posição. Solidarizou-se à fraqueza do outro. E neste ponto do texto, ao falar de fraqueza, Paulo está falando mais propriamente da imaturidade espiritual do outro. Nem sempre aquele que está ladeando conosco tem a mesma caminhada, o mesmo lastro de relação com Deus de que nós gozamos. Precisa ainda caminhar um pouco mais e amadurecer um pouco mais a fim de fortalecer-se na fé para o enfrentamento das questões da vida. A bem da verdade, todos nós precisamos fazer isto e sempre estamos num contínuo processo de edificação espiritual pela graça do Senhor, mas é possível que estejamos alguns passos adiante de outros que encontram-se ainda em algumas etapas mais atrás, mas isto não nos autoriza a sermos faltos de misericórdia para com estes, muito pelo contrário. Todos a uma carecemos do Senhor, todos sem Ele somos inúteis, sem a sua graça, sem o seu sustento, não há quem de nós possa permanecer de pé. E esta realidade nos coloca a todos como iguais e na obrigação de nos abençoarmos mutuamente. Portanto, mais uma vez, a realidade da humildade, da solidariedade impõe-se afirmativamente como condição sine qua non para todo aquele que deseja seguir a Cristo e levar adiante a mensagem do seu Evangelho de graça. Quero sublinhar a maneira como Paulo fala de si, dizendo-nos no verso 22, fiz-me tudo para com todos, significa estive disposto a abrir mão de tudo para me solidarizar às pessoas que estavam diante de mim e que tanto careciam de ser alcançadas pelo amor de Deus, pela sua transformadora mensagem de salvação. Isto é o que opera esta boa nova em nossas vidas. Ela nos modifica, ela nos transforma, ela é capaz de fazer-nos, tal qual Paulo, uma espécie de metamorfose ambulante, sendo escravo, ainda que livre, sendo como judeu, ainda que houvera superado o judaísmo, sendo como gentil, ainda que gentil não fora, sendo qual fraco, ainda que sentir-se forte. Tudo para com todos por causa do Evangelho. Paulo está dizendo, não há coisa da qual eu não possa abrir mão se o intento é pregar a Cristo. E agora, o texto coloca diante de nós uma questão fundamental. Quanto estamos dispostos a sacrificar? Quanto estamos dispostos a ceder? Quanto estamos dispostos a abrir mão? Será que verdadeiramente estamos prontos para praticar a kenosis, o esvaziamento de nós mesmos, a fim de solidariamente nos tornarmos canais para que o Evangelho alcance a outrem? Paulo diz que está disposto a ir às últimas consequências. E entendemos isto quando olhamos para aquele em quem Paulo se espelha, pois Paulo dispôs-se a ser um imitador de Jesus Cristo e convida-nos a fazer o mesmo. E Jesus Cristo não é outro, senão aquele que abriu mão de si mesmo, a ponto de entregar-se por completo,
a permitir que a sua carne fosse rasgada e o seu sangue fosse derramado para que a salvação encontrasse aqueles que diante dele estavam. Paulo o faz seguindo as pisaduras do Mestre Jesus e mostra-nos, assim como Cristo, que somos capazes de fazê-lo também. Há pessoas entregando-se por completo a questões as mais variadas. No mundo em que nós vivemos, um mundo tão confuso, tão complexo, mata-se e morre-se pelos mais diversos pretextos. Mas o apóstolo Paulo encontrou um motivo pelo qual entregaria a inteireza do seu ser. E deste supremo valor não abre mão de forma alguma. E esta mesma razão que norteia a sua caminhada, um dia alcançou-nos a nós também, a mim e a você. Sigamos, portanto, a Cristo, entreguemo-nos ao seu mistério, lancemo-nos ao anúncio desta mensagem salvífica da qual tanto carece o mundo em que estamos inseridos. Proclamemos o Evangelho da graça, a boa nova da salvação. E para isso, empenhemos a inteireza do nosso ser. Não meçamos esforços, não tenhamos reservas, pois somente assim experimentaremos a plenitude da liberdade que no Evangelho nos está proposta e encontraremos o pleno sentido e a razão de ser das nossas próprias vidas no Senhor. Que assim seja e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de comunicações, quero destacar que na semana passada nós, conforme havíamos avisado desde o púlpito, inauguramos mais um espaço virtual para a nossa edificação espiritual e para a vivência desta maravilhosa comunhão que nos une em Cristo Jesus. Trata-se de uma reunião de oração semanal que acontece desde então todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, sob a direção do casal, o presbítero Celso Ivanor dos Santos e a sua esposa, a senhora Adriana Machado de Araújo. O casal tem um recado para dar a você, reforçando este convite. Eu passo a eles a palavra nesta hora. Vamos ouvi-los. Olá, irmãos! Bom dia! Estamos mais uma vez aqui para fazer aquele belo convite. Na verdade, a gente vai reforçar o belo convite. Exato! Às segundas-feiras, às 19h30, a nossa reunião de oração. Segunda-feira passada já foi uma bênção, mas sentimos a sua falta. Isso é verdade. Para não ter mais desculpa, porque continuamos sempre às segundas-feiras mandando um link pelo Zap da igreja. Isso. Mas agora vamos ter também aqui na descrição do vídeo. Vai ter uma tarjinha aqui dizendo a hora certinha para você não esquecer. E na descrição o link, é só clicar e entrar, porque sentimos a sua falta e a sua participação é muito importante. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, nossa reunião de oração. Deus os abençoe. Participe! Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem também uma palavra à igreja. Como todos os domingos, uma palavra que nos abençoa e nos edifica espiritualmente. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Coragem. É isso que nosso Senhor diz para Paulo, logo depois que ele se apresenta no Sinédrio e vai ser levado para Roma, em Atos 23, versículo 11. Ele conclama ao seu discípulo fiel, discípulo aos gentios, a que tenha coragem diante da dificuldade que ele ia enfrentar. E essa palavra, que a gente traduz como coragem aqui, ela é traduzida muitas vezes como tem de bom ânimo. E ela se repete muitas vezes no Novo Testamento. Na cura do paralítico de Cafarnaum, Jesus fala assim também: tem de bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo, seja corajoso, seja valente, seja confiante. Mesma coisa se repete com a mulher hemorrágica, né? Tenha bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Tenha coragem, seja confiante,
tua fé te salvou. Quando Jesus anda sobre o mar, encontra seus discípulos, ele também repete isso. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenha medo, seja confiante. E quando ele se despede dos discípulos, ele repete isso pela uma última vez. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passai por aflições, mas sejam corajosos, sejam valentes, porque eu venci o mundo. A nossa confiança, a nossa coragem não se baseia num otimismo infundado. A nossa coragem e a nossa confiança se baseia num Deus que se entregou e que venceu o mundo. Que a gente possa se segurar nessa confiança, se segurar no que Jesus fez por nós, que a gente possa ter uma semana abençoada e confiante. Sejamos valentes. É isso que convida o nosso Senhor. Deus te abençoe. Quero reforçar ainda as recomendações do Conselho para que você esteja atento às orientações que temos recebido das autoridades públicas, especialmente dos órgãos de saúde, e mantenha-se em casa, respeite a quarentena, vamos cuidar da nossa própria saúde, mas também daqueles que estão ao nosso redor. A nossa igreja permanece com atividades presenciais interrompidas. E neste tempo de quarentena, até mesmo os expedientes de zeladoria, secretaria e tesouraria foram ajustados. Estamos nos restringindo ao mínimo necessário para que a nossa instituição continue operando e o nosso patrimônio continue sendo cuidado. Mas tão somente isso. Fique em casa e que Deus assim nos abençoe. Neste momento, passamos à oração final. Chegamos ao final da liturgia do culto, mas prossegue a liturgia da vida. Durante a semana, nos encontramos na reunião de oração e também no 1 Minuto nas Escrituras e através de outros conteúdos que vamos postando nas nossas redes sociais. Mantenhamos-nos unidos em amor e prossigamos com fé. Deus há de nos guiar com a sua bondosa mão a pouso seguro. Toda essa crise vai passar e nós vamos sair dela mais fortalecidos na fé, com um relacionamento ainda mais íntimo, mais próximo e mais forte com o Deus da nossa salvação. Feche seus olhos, digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.